Boa noite a todos e a todas. Grande professor Kleber. Professor Fábio. Boa noite a todos e a todas, né? Vamos começar aqui mais uma live do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com a participação do professor Juliano Peçanha, certo? Vamos falar um pouco de um filósofo contemporâneo chamado Peter Sloterdijk, né? Ele pode ser desconhecido de muitas pessoas, é um autor vivo, produz bastante. Só esperar o professor entrar para eu enviar a solicitação para ele. Pronto, o professor entrou. Vou esperar agora ele participar efetivamente. Perfeito. Boa noite, professor Juliano. Hugo, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer aqui uma apresentação do professor e aí ele vai falar um pouco desse autor, que é um dos que mais produzem hoje em dia, né, professor? O Sloterdijk, né? Hoje eu recebo o professor Juliano Garcia Peçanha. Ele tem doutorado em filosofia pela USP. O título de seu doutorado é Peter Sloterdijk, Virada Imunológica e Analítica do Lugar. Escreveu livros como A Recusa do Não Lugar e a trilogia Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre e A Certeza do Agora. O professor Juliano foi vencedor do prêmio APCA, Grande Prêmio da Crítica, categoria Literatura. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite. O senhor tem a palavra. Oi, Hugo. É um privilégio, um prazer dialogar com vocês aí. Não sei como você quer fazer o diálogo, mas é tanta coisa que eu fiquei ansioso, escrevi uns 10 minutinhos, eu fiz até um negocinho que sintetiza um pouco. Acho que a gente podia partir daí, talvez, se você concordar. Certo, porque eu assim, preparei... como o Sloterdijk é um autor que não é conhecido do grande público, eu acho que seria interessante se eu fazer uma introdução, né, de quem ele é, da importância, alguma teoria, alguma relevância, né? Porque quando a gente trabalha um tema geral, fica mais fácil de debater. Mas o Sloterdijk é um filósofo que está sendo descoberto ainda, ele está vivo, produzindo muito, né? Então, se o senhor puder fazer algum tipo de introdução da vida, principalmente das teorias dele, e aí depois a gente parte para perguntas, para um diálogo, tá bom? Então, perfeito. Os primeiros 10 minutos eu situo isso, que eu preparei uma coisinha, não é gambiarra, eu fiz para você, especialmente para vocês. Foi domingo agora, então visando isso que você me pediu, sabe? Para não ficar ansioso, veio muita ideia, então organizei assim, mas eu vou olhando, é coloquial, não é acadêmico. Ó. Isso. O surgimento de uma nova narrativa filosófica abrangente, capaz de produzir um diagnóstico forte da atualidade, reposiciona as filosofias precedentes e possibilita um diálogo fecundo com elas. A obra do Sloterdijk é uma excelente maneira de você introduzir jovens estudantes na filosofia a partir da experiência do agora, do mundo globalizado. Então, aquilo que o Hegel foi para o início do século XIX, o Marx e o Nietzsche para o final do XIX e início do século XX, Heidegger e Adorno para o entreguerras e o pós-guerra, a coisa da bomba atômica e esse tipo de coisa, Sloterdijk para o início do século XXI. Sua narrativa megalômana, né? Ele tem uma narrativa muito abrangente, que vem da pré-história até hoje. Sua narrativa megalômana, aberta a todos os saberes e acolhedora de tudo que foi produzido pelas ciências humanas, né,
ela possibilita um diálogo vivo e produtivo com as obras mais relevantes da filosofia precedente. Então, a obra desse alemão vem renovando nos últimos 37 anos, desde 1983, quando da publicação da Crítica da Razão Cínica, um livro que virou um best-seller na Alemanha, com mais de 200 mil exemplares vendidos. Então, nesses últimos 35, 36 anos, ele vem renovando a filosofia alemã e europeia. Tal renovação, oriunda da introdução de novos temas e vocabulários na filosofia, acarreta também um debate e um reposicionamento das obras precedentes. Embora o pensador de Karlsruhe releia toda a tradição filosófica e inicie as suas meganarrativas muito antes do usual começo grego, né? Quem estuda a filosofia sabe que, em geral, se começa da Grécia, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Hannah Arendt e outros, né? Sempre os filósofos começavam a partir da Grécia. E o Sloterdijk vai bem lá atrás. Além disso, as polêmicas na Alemanha, em 1999 com Habermas e em 2009 com Honneth, atestam a força da intervenção desta obra no debate do presente. Então, não há como evitar a turbulência. Elas são inevitáveis quando uma nova obra surge no horizonte e essa se articula a partir de novas premissas e questões. Então, agora eu vou tentar situar essas premissas e questões. Eu vou partir da mega narrativa do projeto Esferas, saiu no Brasil o volume 1. E depois eu volto para o jovem Sloterdijk, pois nele já aparecem desenvolvidas duas questões caras ao jovem Sloterdijk. Então, quais são? A primeira, sair do afeto do não e do negativo, e do pathos do desamparo. Ele propõe uma mudança de Stimmung filosófica, do estado de ânimo filosófico, do não para o sim, e uma relação mais serena e menos apocalíptica com a modernidade. É o famoso afastamento de Heidegger e do pathos apocalíptico da primeira geração da teoria crítica. Então, a narrativa Esferas, ela tenta introduzir um início positivo do Dasein, do homem no mundo, substituindo o jogado, a alienação e o desamparo por uma antropologia exuberante da sustentação e da levitação. Então, a narrativa Esferas dá continuidade ao esforço sloterdijkiano de pensar o início, o nascimento como um evento importante. Isso é uma questão do jovem Sloterdijk. Se Heidegger não deu conta do ser para o início e de entender o Dasein infantil, Sloterdijk avança bastante nas considerações de Hannah Arendt sobre a natalidade. Mas do que trata então esse projeto aí, Esferas, né? São 3 livros sobre o espaço e a imunização. A palavra mais forte da obra de Sloterdijk é imunização. Pensar a imunidade é o fundamental, após o pensamento da desconstrução, do real e do originário. O humano, ele cria proteções para si e enlouquece no desamparo. Então, as proteções não são para serem desconstruídas, a fim de encontrar um Dasein heróico e corajoso atrás delas. Cabe, então, recontar a história das imunizações e das sustentações do Dasein ao longo dos mundos que ele inventou para si. A história da filosofia e também a das religiões e das culturas são histórias de sistemas e de arquiteturas imunológicas. As religiões são imunologias, as filosofias são arquiteturas imunológicas, né? A filosofia também ela é um desenho imunológico. Se o Heidegger redigiu Ser e Tempo, o Sloterdijk redigirá então o Ser e o Espaço, na medida em que o lugar, a noção de lugar, é sempre uma imunização contra a exterioridade e o estranho.
uma analítica do lugar e do espaço. É isso que oferece esse projeto Esferas, 3 volumes, né? A obra oferece um princípio contínuo, capaz de consolidar uma analítica do lugar, que cobre desde os agrupamentos arcaicos, vem desde os primeiros grupos de tribos e clãs, sei lá, os australianos, os pigmeus australianos no deserto, até as formas de vida contemporâneas. Então, esse contínuo aí é a ideia condutora de receptáculo imunológico, recipientes imunológicos. É ela que permite percorrer e identificar as várias formas de inclusão, de inclusividade e de ser em. Estar dentro, ser em, inclusividade. Então ele vai desde os receptáculos metabiológicos que abrigaram os primeiros hominídeos, as tendas protoculturais erguidas na savana africana, quer dizer, desde os primeiros hominídeos lá que se exilaram da natureza e vieram para tendas culturais, quando você fala, ó, dorme assim, não come aquilo, esses primeiros agrupamentos, né, nos quais os grupos se autoclimatizam e permanecem ligados, até a estadia na atual superinstalação artificial. Até hoje nós aqui, na tecnosfera, a gente está numa pandemia, eu estou conversando com você no virtual, seria impensável. Então nós estamos hoje habitando a tecnosfera. Então o Sloterdijk vai desde esses agrupamentos arcaicos até a tecnosfera. E ele vai mostrar com riqueza de detalhes as sucessivas metamorfoses na forma do mundo. Então, ó, ele não está narrando a história do ser, como Heidegger, a história do niilismo, como Nietzsche, ou a história da luta de classes, como Marx, ou do desenvolvimento do espírito, como Hegel, mas a história dos recipientes imunológicos, onde o homem existiu e segue existindo. Esse projeto mega ambicioso vai da pré-história aos nossos dias, né? E ele permite dar, o que ele consegue com isso? Ele permite dar o endereço epocal e o onde de qualquer ser humano que tenha passado pela Terra, né? Onde estamos quando estamos no mundo? Em que mundo estamos? Responder a essas perguntas é dizer qual a morfologia imunológica que contém o aldeão do século XIII, o índio guarani, o cidadão ateniense e o morador da Pequim do século XXI. Agora eu vou exemplificar para vocês, isso ficar mais claro. Vou exemplificar para ficar menos abstrato. Qual o primeiro mundo do Dasein? Qual o primeiro mundo do homem? Né? Resposta, a mãe. Ela é o exoútero, o primeiro mundo é a mãe, é um exoútero complementador. Assim, longe de partir do sujeito e do indivíduo, a primeira inclusividade é o 2 em 1 da mãe e do bebê. Estar contido num colo é uma inclusividade. A mãe faz o papel de um sistema imunológico, uma arquitetura imunitária de sustentação, né? O bebê não está jogado, no sentido heideggeriano, mas amparado e cuidado. Não está fora, jogado ao pé das coisas e dos seres, mas está dentro, no espaço interior. Tá vendo? Sloterdijk diz que o homem é um arquiteto de espaços interiores, de inclusividades para ele poder existir. A inclusividades, né, são regimes específicos de relação com o outro, com o aliado. Então, no formato microesferológico, bolhas, que é o esferas 1, o regime de complementação é do tipo feto, placenta, bebê e mãe. Já o formato globo, que é o formato da era metafísica, implica em uma aliança complementadora na qual o ser humano aparece como sócio júnior, um sócio minoritário do absoluto. Então, vamos dizer, na idade metafísica, o homem é uma espécie de sócio minoritário do absoluto. E aí tem isso seria o homos metafísico, todas as asceses para chegar no absoluto e tal, né? E a modernidade é a dissolução desse mundo, dessa inclusividade total aí.
Então eu vou voltar, depois a gente conversa sobre essa arquitetura imunológica do Homos Metafísicos, né? É uma arquitetura desenhada pelo Platão e de duração bimilenária, né? O Sloterdijk diz que o Platão é o imunólogo-chefe da era metafísica, o imunologista-chefe. Então, quando... Agora, já estou acabando aqui. Depois a gente dialoga, acabo já. Quando o onde é a espuma, nós, vamos dizer, aí a modernidade. Quando o onde não é mais a bolha, nem o globo, quando o onde é a espuma, aqui a complementação, né? A autocomplementação individualista se dá por meio de aparelhos, dispositivos, próteses e sistemas de caridade e de solidariedade. Vocês vão ver que o onde do homem moderno seria uma guerra universal de espumas. A gente aqui numa live discutindo filosofia, o outro discutindo filatelia, o outro está discutindo, sei lá, você teria N mundos, né? Eles estão conectados, mas separados. Então, com essa ideia geral que eu passei para vocês, a gente resume os 3 formatos que constituem essa analítica do espaço e a sua epocalização. Eles respondem à pergunta: onde estamos quando estamos no mundo? Né? Se a microesferologia equivale a uma analítica do lugar íntimo, da intimidade, problematizadora, como a gente pode ver depois, do ponto de partida da psicanálise tradicional, a macroesfera procura desvendar a forma do mundo na era metafísica. Já a dissolução dessa superimunidade ideal, a passagem da alma, que é a psique, para o corpo, porque na imunidade metafísica, a alma, você fica imortal, digamos, é uma superimunidade ideal. Com a modernidade você vem para o corpo, né? Você perde essa imunidade ideal, que ela, vamos dizer que ela fosse delirante, como se fosse quase uma imunidade delirante, ela não protege a vida propriamente, né? E enfim, a correlato, estou acabando, aí a gente dialoga, só porque eu fiz isso para dar uma geralzinha dos pontos mais fundamentais dele, né? E a correlata crise, a forma metafísica de ver o mundo tem a ver em política com a forma imperial de mundo. A dissolução dessa forma política imperial abre um campo da modernidade, como uma era na qual o onde nosso é esclarecido pela forma da espuma. Então a analítica da espuma, enquanto uma ontologia de nós mesmos, né, porque para os Sloterdijk nós somos onde estamos, oferece um diagnóstico relevante do nosso lugar atual. Ele chama de Palácio de Cristal e suas imunidades técnicas, a residência na instalação do interior capitalista. Seria o mundo de hoje, onde é que nós estamos situados hoje, né? Não há como fazer filosofia no presente sem dialogar com o diagnóstico sloterdijkiano. Seria como filosofar depois de 1820 sem dialogar com a enormidade da narrativa hegeliana. A narrativa imunológica, não idealista e não metafísica do Sloterdijk, compete com a Hegel. Se os jovens europeus situavam-se no mundo pós-Revolução Francesa com a narrativa de Hegel, né, os jovens de hoje, mundializados e nascidos já em plena era tecnológica, após o deciframento da vida e do DNA, das partículas elementares e do inconsciente, eles podem se situar e ganhar uma localização bem precisa de onde estão com a ajuda da narrativa sloterdijkiana. Quer dizer, ele oferece uma narrativa forte de localizador epocal, né, que é uma das tarefas da filosofia, né? Então, só agora para vocês terem, para concluir, convém dizer que para Sloterdijk não há, você me interrompe, está no fim, não há uma saída nem superação da tecnociência, né? Ao contrário do Heidegger, Sloterdijk não se ajoelha para um novo começo, não mais metafísico. Não tem saída desse dentro tecnocientífico. Não há também mais revolução, no sentido de Marx. Na era pós-comunista dos meios e das redes,
ele fala que a ira se dispersa e não fica mais aglutinada num banco à espera do grande dia. A ira se dispersa nas mídias. Então não há mais um partido, né, um partido comunista de proletários ou um partido dos refugiados. Estes últimos buscam integração em sociedades mais ricas. Então, o antigo processo histórico emancipatório dá lugar a uma espécie de presentismo da gestão do planeta, né? E aí eu posso depois continuar, é só para situar vocês no geral, né? Eu acho que ele oferece uma narrativa filosófica abrangente que compete e equivale a de Marx, a de Nietzsche, a de Heidegger e a de Hegel, só que seria viva agora, né? Ele torna esses autores clássicos, de algum modo, porque ele data, faz um relógio epocal que data esses caras para trás, né? De algum modo ele situa Heidegger, situa Adorno, situa Nietzsche, ele corrige. Então eu acho a relevância dele é tremenda, quer dizer, não há como alguém filosofar hoje sem passar pelo diagnóstico epocal dele, entende? Esse eu acho que a contribuição mais fundamental é do diagnóstico do tempo do mundo, digamos, né? Da época do mundo. Mas, enfim, eu não quero seguir para não ficar acadêmico, mas eu quis fazer isso porque eu fico ansioso em querer transmitir muito. Agora a gente pode... E até porque, né, professor, o tempo é muito curto, né? Para falar dele, uma live de Instagram dura 1 hora, né? Então é muito curto para falar das principais ideias. E aí eu entendo perfeitamente sua angústia. Tem alguém aqui que colocou, o Charles, ele fez uma pergunta primeiro pessoal, depois eu vou partir mais para as perguntas filosóficas, tá? Eu já elaborei aqui 4, né? Que o senhor falando dele, eu me lembrei de Heidegger, eu me lembrei de Nietzsche, né? Até aquela obra dele, Regras para o Parque Humano, né? Que parece ser uma resposta a cartas a Heidegger, mas que criou uma celeuma com o Habermas, né? Também. Mas primeiro, a pergunta do Charles, que ele fez aqui, como foi que o senhor descobriu o Sloterdijk, né? A primeira vez que eu escutei falar de Sloterdijk, eu estava no mestrado em Portugal, e um aluno tinha perguntado ao professor na hora do intervalo assim, quem é que hoje, um filósofo que hoje está escrevendo, atual? E ali era em 2008, se não me engano, e ele falou, né, Peter Sloterdijk, ele até teve que escrever no quadro, acho que o senhor deve passar por isso também, porque até o nome é complexo, né? Então a pergunta do Charles, primeiramente essa, que é uma pergunta mais pessoal, é saber como o senhor descobriu e qual foi o impacto dele nos seus estudos, e aí depois eu parto para as perguntas mais filosóficas, não tão acadêmicas, mas filosóficas, tá? Eu convivia num grupo de estudo de Heidegger, aqui em São Paulo, o pessoal da Unicamp, tinha o Gêlico, Loparic, Marcos Miller, eles já falavam do Sloterdijk. Eu comecei a ler nessa época, só que eu achava que o Sloterdijk era apenas mais um heideggeriano, mais um nietzscheano, né? Então eu estava achando que ele estava só numa espécie de reesquentar essa marmita, sabe? Requentar uma certa tradição filosófica. Eu levei um susto mais em 2009, 2010, quando eu entrei em contato aí com Esferas e o livro Sol e a Morte, que eu vi que ele era algo novo. Ele não estava apenas reciclando Heidegger, Nietzsche e a teoria crítica, que ele tinha uma crítica forte a tudo isso, como se tudo isso tinha que ser repaginado. Aí, para mim, foi uma crise de identidade tremenda, digamos, que você está acostumado com aqueles autores, aquilo entranha em você, né? Vira você, né? Então eu tive uma crise quase, vamos dizer assim, eu fiquei em questão muito tempo, mas ele estava batendo em todos os meus chefes, vamos chamar assim. Sim. Mas o que eu percebi é que ele tinha razão, eu fui percebendo assim o impacto daquela obra. Eu percebi que, de algum modo, ele estava situando a filosofia realmente num outro tempo, que é hoje o nosso, né? Então foi mais ou menos em 2010 que eu tive esse baque lendo O Sol e a Morte, e aí quando eu entendi o Esfera Zoom, em 2010, assim, eu abandonei, de algum modo, a minha profissão de fé. Eu era muito heideggeriano, sabe? Uhum. Eu era Heidegger, Derrida, desconstrução, o amor ao real,
uma espécie de vamos dizer, uma certa alergia radical com o mundo moderno. O Sloterdijk me curou de tudo isso. Me colocou, por exemplo, eu não estaria aqui numa live com você se eu fosse heideggeriano ainda. Tomou algumas doses de Sloterdijk, né? O senhor teve um momento da sua fala que o senhor falou assim, Sloterdijk vai do não para o sim. Esse não para o sim, eu posso interpretar como uma saída da transcendência para a imanência? Também isso, mas também sair daquele afeto da negatividade que está, por exemplo, no Heidegger, no Bataille, no Lacan, né? Essa ideia de que você, vamos dizer assim, só chega ao mundo, né? Encobrindo uma negatividade radical, como se eu tivesse atravessado por um não tão grande que eu preciso esquecer dele, vamos dizer assim, me conectando com os entes do mundo, né? Seria mais nietzschiano, repete que eu perdi. Seria mais nietzschiano. Eu acho que ele tenta exatamente trocar esse afeto do não, né, por um afeto do sim, e essa chegada ao mundo numa espécie de conexão exuberante com alguém que está te esperando e se doando para você, dando aquilo que você espera. Então, a notícia fundamental do ser no mundo é uma notícia, vamos dizer assim, positiva, de uma riqueza, de uma alegria. Essa ideia de sair de um afeto catastrófico, apocalíptico, eu acho que ele estava tentando, vamos dizer, depois que ele ficou 2 anos na Índia, ele tentou sair do repertório da teoria crítica, de onde ele vinha, e também do Heidegger. Aí tem um reposicionamento forte. Sai de uma antropologia filosófica. Para ele, esse negativo é uma modernização do pecado original, sabe? Então você tenta pensar a partir de uma positividade e também na relação com a modernidade, com o mundo, também trocar por um afeto mais positivo do que uma crítica messiânica, entende? De você negar o mundo como um todo à espera de uma nova constelação. Por exemplo, Heidegger, vamos esperar uma nova vinda do regime da presença das coisas de um outro jeito, você tentar sair cada vez mais do dispositivo técnico. Então ele não tem isso. Ele perde essa alergia muito grande com o mundo, entende? Porque para nós do século XXI, de fato, você tem que modificar essa maneira de situar. Nós já estamos muito envolvidos, né, como nós aqui agora. Não há como negar que é ótimo a gente se encontrar, se conhecer no meio de uma pandemia, né, poder conversar, né? E provavelmente então, por isso. A gente está tendo essa oportunidade justamente por isso, né? A gente foi colocado numa situação que não esperávamos e isso só está acontecendo por conta desse isolamento. Até o fato de ter a ideia de fazer esse projeto de reflexões filosóficas, e para lembrar para o pessoal que está acompanhando, todas as lives ficam salvas, tá? No meu Instagram e fica salvo no canal meu que eu tenho no YouTube. Então quem perder, quem não puder acompanhar agora, vai ficar lá salvo, você assiste quando quiser, certo? Só para lembrar as pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Eu comecei esse projeto já há algum tempo, já tenho lives marcadas até o final de julho, até o dia 31 de julho eu já tenho live marcadas. Inclusive, como eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, sei que o senhor agora está mergulhando também em Foucault, Hannah Arendt, né? Só para lembrar que a próxima live de sexta-feira será com um especialista em Foucault, que é o César Candiotto, né? Ele vai falar sobre biopolítica e biopoética, né? Então, já fazendo a propaganda da próxima sexta. Professor, eu li Sloterdijk, eu não sou especialista, eu li. Eu não fiz um estudo sobre, mas eu li. Eu li a obra Pós-Deus, li a obra Ir e Tempo, tenho a Crítica da Razão Cínica, mas ainda não li. Ainda está ali sendo preparada para a maturidade. Nessa obra Pós-Deus, eu posso fazer algum tipo de relação, já que nessa última fala que o senhor colocou, eu percebi muito a influência de Nietzsche, e se eu estiver errado, depois o senhor me corrige, eu consigo fazer uma relação da ideia do pós-Deus com a expressão morte de Deus em Nietzsche,
no sentido de estabelecer uma crise da metafísica, do transcendental, dos universais? Tá, boa. O Sloterdijk é um pensador dessa transição, vamos dizer, das imunidades. As imunidades metafísicas são garantias religiosas, né? Essa questão do absoluto, a alma, o transcendente, né? A modernidade, vamos dizer, você vai trocando essas imunidades metafísicas do transcendente para imunidades técnicas. Imunidades modernas são imunidades tecnológicas, por exemplo, como eu sempre dou o meu exemplo, fazer exame de colesterol, né? Todo mundo hoje faz isso. Então você, ao invés de negociar a salvação da alma no eterno, você negocia uma longevidade maior, né? Eu tenho prótese, já teria morrido várias vezes. Isso são as imunidades modernas tecnológicas, porque a modernidade, quer dizer, a morte de Deus, no sentido sloterdijkiano, né? Ele nesse ponto, ele gosta muito do Nietzsche, tem muito diálogo com Nietzsche, ele corrige Nietzsche e tal, mas ele seria um pensador dessa matriz, né? Então, vamos dizer, a modernidade é a substituição de garantias metafísicas, né, por garantias que vêm da explicação e da explicitação dos entes na imanência. Por exemplo, para eu ganhar um stent, você tem que ter explicitado o funcionamento da artéria, do coração, né? Então, vamos dizer, você vai abrindo a caixa preta que eu falo dos entes, vai disponibilizando. Quanto mais você explica uma coisa, você pode protetizá-la, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, se eu perder esse braço, se eu for no Sírio-Libanês, se eu ter grana para ir no Sírio-Libanês, me dá um braço muito melhor que esse, né? Essas são as imunidades modernas são desse tipo, né? Então, a transcendência metafísica é trocada por uma imanência, né? E por essa tentativa de você, vamos dizer, construir proteções, seguros de vida, seguro disso, daquilo, aumento da longevidade. Essa foi a coisa. Você não luta mais pela salvação da sua alma, mas para que seus projetos deem certo. Então você quer que o ano que vem você vai estar aí você vai de algum modo no laboratório monitorar a sua saúde, entendeu? Então, no Sloterdijk você teria basicamente 3 tipos de imunidade, vamos dizer, imunidades pré-metafísicas, que seriam dentro daquela, sabe aquela macroeconomia sacrificial das religiões antigas? É uma coisa assim, de uma transcendência, a transcendência arcaica. O Deus está muito perto, ele é pegajoso, ele tem inveja dos vivos, então você tem que abrir, fazer o altar, matar, dar sangue para ele, né? Depois você tem uma transcendência transcendente, que está ligada, vamos dizer, a essa era metafísica inaugurada, vamos dizer assim, pelo Platão, pelo menos nessa nossa tradição ocidental, né? Onde você tem que se elevar para um transcendente que está distante. Aí você precisa de muito exercício, né? Essa coisa de imitar individualidades como Jesus, Sócrates, Buda, né? Ele fala muito da... Então você pode situar a obra do Sloterdijk em termos de tipo de imunidade. Então a era metafísica da transcendência é um tipo de imunidade, né? Que parecia ótima, perfeita, que é a ideia de alma, psique. Na medida em que eu me acesso à minha alma, eu me torno invulnerável. Quer dizer, desde os sábios gregos lá, eu não vou ser dizimado lá, se estuprarem minha família, se os piratas matarem todo mundo, se os persas matarem o pessoal todo, eu estou imunizado, né, no eterno, no além. Então essa superimunidade metafísica, ela vai se dissolvendo. O Nietzsche foi um dos que descreveu isso, né? O Nietzsche falar da morte de Deus, ele está recolhendo um acontecimento que já tinha se dado, né? Aí você substitui seguros transcendentes por seguro de vida, entendeu? Por seguros e você troca a reza por um sadismo cognitivo, quer dizer, vamos estudar os entes. Você tem o homem tem que ir à luta, digamos, cair para o mundo.
E ao invés de ficar contemplando a abóboda celeste, ele tem que ter uma relação cognitiva com os entes para poder, vamos dizer assim, manipular melhor a situação, né? Então, basicamente, a passagem do sistema transcendente metafísico para a modernidade é uma substituição de imunidade. Tudo no Sloterdijk é imunidade. Entendi. O senhor falou agora dessa passagem, né, dessa questão da modernidade. É como se Sloterdijk, será que ele está tentando fazer uma reflexão sobre uma nova constituição do homem a partir da técnica? Por exemplo, e aí um termo que é cara ele, né, que é a antropotécnica. Essa antropotécnica que se estabelece como uma constituição de um novo homem, ela mais se coloca como libertadora do homem ou aprisionadora? No sentido de que o homem com essa técnica, ele é mais refém dela ou é um movimento que o faz ser liberto a partir dela? Ótima pergunta. Só queria te encher o saco, corrigir brincando. Certo. Não me chama de senhor nem de professor. Não, Juliano. porque eu não sou. Inclusive eu sou escritor, você acredita? Acredito. Até na leitura aqui do currículo, o senhor venceu o prêmio. Não, eu fui, vamos dizer assim, eu lamento até que eu fui muito heideggeriano, então eu saí da vida acadêmica, hoje eu lamento. Eu fui, vamos dizer assim, daí eu virei escritor e vi que também não dá para você ser escritor no Brasil, então eu tinha que tirar título para tentar dar umas aulas aí, mas só para você me tratar como certo. Juliano, né? Juliano, então. Então, as suas perguntas são excelentes. Acho que essa pergunta é excelente para esclarecer o pessoal da diferença do Sloterdijk com Heidegger, com um tipo de, vamos dizer assim, né, de tecnofobia e tal. Tinha uma outra coisa que você falou que eu queria lembrar, eu anotei aqui quando você estava falando, aí eu fico ansioso, perco. Mas já eu lembro, mas a primeira coisa, lembrei. A tecnociência, de algum modo, tem uma questão no Sloterdijk que é a seguinte, uma questão de leveza e peso. Nós, hoje, ainda que haja no interior da tecnosfera bolsões de miséria, né, o modo de vida do ser humano moderno de uns 80 anos para cá é incomensurável com a forma de vida do nosso, sei lá, do meu tataravô antes da Primeira Guerra, né? Então, vamos dizer, a anestesia, o stent, como eu falei para você, eu já teria morrido 6, 7 vezes, né? Tem uma ideia de tornar leve, né? Tornar mais leve. Essas protetizações, por exemplo, os Jogos Paralímpicos, o pessoal não fala hoje o termo aleijado, é um termo politicamente incorreto, né? O incapacitado e tal. Mas como é que você pode ter um cara que não tem perna e braço hoje que tem uma subjetividade de atleta, né? Não só nos Jogos Paralímpicos, mas aquele cara que tem prótese ganhou. Então você tem a técnica, de algum modo, para o Sloterdijk, ela produz leveza, produz um movimento ascensional, né? De você driblar o real, né? Então eu já teria morrido 5 vezes e não morri, né? Então não tem um dia. Por exemplo, eu posso ir no dentista e usar anestesia, né? Agora essa questão de alienação ou não, ele quer meio romper com essa questão. Vou tentar dizer para você por quê, né? Quanto ao termo antropotécnica, para te situar nisso, tudo tem um livro dele do Deves Mudar de Vida, que o ser humano, aquilo que o humano já é resultado de exercícios, de técnicas, né? Vamos dizer, se o cara é um monge cristão, é diferente de ser um bárbaro, né? Que come um animal que sai matando todo mundo, né? Então você é resultado de práticas, de exercícios, essa que é a linhagem que você falou, Foucaultiana, Wittgensteiniana, né? Então, por exemplo, a diferença entre um viking lá e um Marco Aurélio, um Sêneca, já isso é antropotécnica, né? Uma antropotécnica tecnológica de eu mudar meu gene
para ir para Marte, ela vai diferir menos da gente hoje do que essa entre um sábio do período helenístico e um bárbaro, né? Pegou isso? Então, o que Professor, levantou, né? A sua imagem, seu lado, deu uma travada na hora da explicação. Exatamente na hora que o senhor disse assim, é isso. E aí travou exatamente nesse momento. O senhor pode repetir, por favor? Você pode repetir, Juliano, por favor? Obrigado. Eu vou repetir, aqui o celular da minha mulher, ela que me ajuda aí. Antropotécnica é um conceito geral, né, para qualquer autoformação do humano, qualquer tipo de educação, de pedagogia, de Bildung, sabe? Então, desde que tem lá um xamã, já tem antropotécnica. Então, cada forma do humano, né, um monge, um santo, um atleta, são resultados de antropotécnicas. Agora, uma antropotécnica tecnológica seria, por exemplo, mudar o meu gene, né, ou fazer que eu viver mais para eu poder chegar em Marte ou num outro planeta, né? Mas mesmo a diferença entre nós agora e esse que vai de nave para Marte é menor que a diferença entre um viking bárbaro e um Marco Aurélio, um sábio, né? Ou vamos dizer, um Platão, né? Então, as antropotécnicas são tecnologias de subjetivação, no sentido do Foucault, sabe? Dos exercícios de cuidado de si. Essa questão da tecnologia, o que ele levantou e deu a polêmica com Habermas, é que ele fala, é necessário a gente se que ela vai cair, né? São regras para o parque humano, quer dizer, na medida em que eu posso me protetizar, me manipular, a gente vai ter que decidir até onde a gente vai querer ir ou não, né? Nós vamos ter que entrar numa relação com isso, né? Então não é que ele estava propondo eugenia nazista, como o Habermas diz, ele estava apenas situando uma questão da ordem do dia, né? Tá entendendo? Então, agora o Sloterdijk não vê a técnica como uma espécie de máquina de alienação. Se a gente está aqui conversando, a gente amplifica a nossa interlocução. Quando eu ponho um estente, eu consigo uma maior longevidade, né? Eu consigo uma maior, vamos dizer assim, quantidade de tempo de vida, né? Os remédios. Então, as imunidades modernas, tecnológicas, não são objeto para ele de não é uma coisa paranoide. Não tem essa ideia de captura que tem muito nessa filosofia, quando esse pessoal se assustou muito, né? Com o advento dessas coisas, né? Nós já estamos, sei lá, uns 60, 70 anos depois, temos que nos relacionar com isso de um outro modo. Um modo pensante, mas não assim, vamos dizer assim, negativo, messiânico e entendeu? De uma negação radical. Essa é uma diferença. Por isso que eu acho que o Sloterdijk é um filósofo para o nosso tempo, né? Nós habitamos essa tecnosfera, né? A própria questão planetária já depende da ciência, dos cálculos, da questão da poluição, né? Dessa termopolítica toda. Então ele está pensando a partir desse lugar, né? Aí tem que ver a questão política, que forma de política corresponde a essa tecnosfera, se vão ser regimes mais duros, né? Muitos falam que vai ter um fascismo para segurar essa habitação na tecnosfera, né? O Sloterdijk não diz isso. Fala que o século XXI, vamos dizer, é um século conservador, né? Mas você teria que pensar aí qual é a forma da política para essa tecnosfera, né? Onde você não tem mais um processo histórico revolucionário. Então aí que o Sloterdijk dá a chave para essa filosofia do presente, que não tem como você não dialogar com ele, entende? Todo cara que vai filosofar vai ter que passar por isso, eu acho. Mas enfim... Tem que tomar uma dose dele, né? Cortando. Tem que tomar uma dose dele. Eu acho. Sabe aquele papo que o Sartre falava? O marxismo é o horizonte incontornável do nosso tempo. Eu acho que hoje em dia a obra do Sloterdijk, nessa datação epocal, ela vira algo incontornável.
Às vezes, mesmo que o cara não saiba, ele está dialogando com esse diagnóstico epocal. Isso. Essa nova época do mundo. Juliano, a Lídia Farias mandou uma pergunta aqui sobre a questão do imperativo estético em Sloterdijk. Você pode falar um pouco sobre isso? Inclusive, ela e o Charles Vale estão numa participação aqui frenética, viu? Não param de falar, elogiando bastante sua fala e fazendo perguntas aqui constantes, viu? Fico feliz aí com os nossos colegas e os amigos filósofos aí. Eu vou decepcionar muito ela agora. É até bom a gente decepcionar um pouco, porque esse é um dos poucos textos dele que eu não li. Então eu vou desenvolver naquela picaretagem de não ter lido esse texto, o imperativo estético, né? O que eu acho bacana de dizer para vocês, o Sloterdijk tem uma forma de fazer filosofia que não é, ela vamos dizer assim, ela reata com aquela ideia do escritor, sabe? Não tem um jargão muito pesado, não é duro, são textos acessíveis, quase, o Esferas são grandes romances, muito agradáveis de ler, né? E ele tem, então o Sloterdijk tem na obra dele romances, tem uma Árvore Mágica, é um romance genial, né? Então ele tem uma pegada, vamos dizer assim, de escritor, né? Quando ele escreve Esferas 1, está falando dos espaços íntimos, parece uma escrita quente da intimidade. Quando ele descreve em Esferas 3 a guerra, né? O advento do século XX na guerra de gás, fica uma escrita tétrica, fria, né? Então ele é um sujeito que tem esse cultivo da linguagem, né? Tem uma relação, isso é um problema, né, na filosofia acadêmica. Tem um colega que eu respeito muito da Federal do Paraná, Vinícius Figueiredo. Eu vi ele discutindo isso no YouTube, que o pessoal abandonou a forma livro pela forma paper, né? O filósofo, nesse ponto, ele fica refém das ciências naturais, né? Então, o Sloterdijk está naquela forma livro, com livros, como você falou aí, de 800, 900 páginas, livros belíssimos, né? Então não fica aquele paper americano que virou a matriz do mundo acadêmico, de produtividade, né? Então eu estou me recusando aí, porque eu não sei falar do imperativo desse texto, o imperativo estético, mas eu estou dizendo assim, o Sloterdijk é um cara que ele tem uma espécie de, como sabe aquele híbrido nietzschiano, aquele centauro, que você é simultaneamente escritor e pensador, né? O Nietzsche era músico e filósofo, né? Então você pode ver que a escrita do Sloterdijk, ela está ali com o Schopenhauer, né? O Nietzsche, né? Então tem Agora, ele não está numa coisa, enquanto assim, diagnosticador epocal. O Sloterdijk abandonou esse projeto de juventude, de ir para uma escrita da singularidade, do testemunho. Ele viu que se você vai por esse lado do Bataille, do Blanchot, do Deleuze, você já viraria o epígono de algo que já não funciona nesse sentido. Para ele, ele se tornou um filósofo de época, né? E não se colocou em cena, como o Nietzsche se coloca em cena, sabe? Então tem um imperativo estético, mas ele não é aquele tipo de pensador radical da situação extrema na experiência de si, entende? Uhum. Ele tem uma crítica do extremo. Toda a obra do Sloterdijk é para tentar sair do extremismo do século XX. É para abandonar uma hermenêutica do extremo e tentar, de algum modo, que a gente pudesse chegar numa civilização planetária. Essa é a ideia dele, o projeto dele, né? Então, acho que essa escrita, não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas ele abandona um pouco essa linhagem aí blanchotiana, heideggeriana, do extremo, do entre-guerra e do pós-guerra, para tentar uma relação mais serena com a mundanidade, com o mundo, né? E um investimento positivo no mundo. Por exemplo, eu quando era heideggeriano, você fica naquela quase de sacerdote asceta, né? Você fica com alergia ao mundo e se sentindo melhor que o mundo, né?
Então dá uma espécie de aristocratização aí dessa posição, que ele bate muito nisso. Para mim isso foi muito importante na pergunta primeira que me fizeram, né? Então eu não sei responder esse texto imperativo que eu não li, mas o Sloterdijk ele não é, vamos dizer, estetizante, porque se coloca nessa filosofia epocal, mas a escrita dele não é uma escrita acadêmica tradicional, poderia dizer isso. E aí eu lembro esse colega, né, do Paraná, da Federal do Paraná. Você vê um paper hoje na universidade vale muito mais do que um livro, né? Então isso, para a filosofia, é muito ruim, né? Tá entendendo? Uhum. O Vinícius já se manifestou, inclusive, ele está assistindo aí, disse que estava presente, já se manifestou. Tem aqui também a participação de triatleta, eu não sei o nome dela, mas ela está dizendo aí que está atenta. A Lídia, que fez a pergunta, adorou, né? Colocou corações e tudo mais. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, Juliano, que você numa hora falou assim, a ira se dispersa, né? E ele tem uma obra chamada Eritempo, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo para falar nisso, né? Temos aí mais cerca de 7, 8 minutos. Eu sei que é até uma síntese, né? Perguntar sobre o que é a ira em Sloterdijk em 8 minutos. Mas assim, como você está conseguindo ser bem sucinto, bem didático, né? Bem esclarecedor, se tu puderes falar um pouco sobre essa questão da ira, né? O que é o dispersar-se dessa ira? Tá. Eu acho que aí Então, eu acho que tem o banco de ira, eram bancos transcendentes, né? Então, vamos dizer, eu sou hebreu, e os babilônios fazem cidades gigantescas, eu fico com raiva, falo, pô, meu Deus vai destruir essa cidade, eu vou fazer uma cidade melhor depois, mas os babilônios faziam cidades maiores, né? Na cristandade, a ira é transcendente, você está muito melhor que eu vou anotando no meu caderninho. Quando eu morrer, eu subo, você desce, né? Quando você vai lá você vai queimar lá no inferno, eu vou subir. Na modernidade, como o céu desaba, a ira é imanente, né? A ira fica aqui, a briga é aqui, né? Então, por Sloterdijk, toda a tradição de esquerda, ele não fala tanto em energias utópicas, mas em bancos de ira. Então você tem um banco de ira, então você não pode fazer um atentado, soltar uma bomba anarquista, porque nós temos o dia da revolução, está ali, nós temos que manter a ira, ter uma liderança desse banco de ira para o dia da revolução, está entendendo? O que aconteceu na era pós-comunista é que essa ira se dispersou. Nas mídias, nos xingamentos, nas coisas, o cara vai lá e chuta, tal coisa. Você não tem mais um banco de ira, né? um partido, como eu falei para você, não tem um proletariado. O Horkheimer falou para o Adorno, nós não temos um proletariado mais, né? Sabe, um partido. Uhum. Então a ira se dispersa, né? Então o mundo fica toda essa ideia de que tinha um processo histórico do nosso lado, essas narrativas hegelianas, né? Para o Sloterdijk, elas vão até, vamos dizer, 68, 69. Nós estaríamos já no momento pós-negatividade, e isso muitos aqui em São Paulo têm feito, sabe, esse luto da crítica, sabe? Inclusive o pessoal de dentro dessa tradição, né? O Sloterdijk, acho que foi o primeiro a fazer isso em grande estilo, né? Então nós estaríamos num momento diferente aí. Você não tem mais uma espécie de negativo que vai superar essa forma de mundo com uma outra possibilidade radicalmente outra, entende? Isso, desde o Marcuse, você não tem mais esse negativo forte, entende? Então aí que surgem também as polêmicas com o Sloterdijk, né? Se ele é conservador ou não, se ele é... Uhum. Eu vejo ele assim como um Hegel, e você pode ser hegeliano de direita ou de esquerda. Isso, exatamente. Era a divisão que foi feita, né? Juliano... Mas eu não sei se eu te respondi. Quer dizer, a ira se dispersa, né? Você não tem mais aquele banco de ira. Isso aí, ele está se referindo à crise
das esquerdas, que a gente vive isso. O Charles, ele falou assim, faz outra live, por favor. Eu vou dizer uma coisa para o Charles. Charles, é o seguinte, depois que eu comecei esse projeto, Charles, que eu disse a você que eu já disse aqui na transmissão, né, que eu tenho várias lives marcadas até o dia 31, 3 professores depois falaram comigo, dizendo que começaram a fazer live por conta desse projeto, que nunca tinham feito pouca, e que aí acabaram se estimulando para fazer mais. Então, Charles, vamos torcer para o escritor Juliano aceitar aí mais convites, né? Falar mais, falar para um grande público. E quem não segue o Juliano, comece a seguir, né? Que aí você percebe, botaram aqui, é o filósofo multifacetado. Colocaram essa denominação para o Juliano. Aí, Juliano, eu queria fazer uma última pergunta, né? Falta aí 3 minutinhos. Que a partir dessa sua reflexão, me vem muito essa questão desse desejo de consumo, né? Sloterdijk é alguém que talvez nos diga num certo princípio de contenção, né? Ele faz essa virada ou não? Agora foi você que cortou um pouco para mim. Se você puder. Certo. Porque assim. Eu vou repetir. Existe em Sloterdijk um certo princípio de contenção do desejo de consumo, de barrar esse eros do consumo? Tem, exatamente. Dentro dessa tecnosfera, né? Até acho que uma entrevista que apareceu há 2 dias dele aí, o homem vai ter que aprender agora a cuidar da natureza, vamos dizer. O bebê vai carregar a mãe. A gente estava acostumado que a natureza estava sempre ali, agora a gente vai ter que, né? A outra questão é isso, ele quer reabilitar afetos de orgulho, afetos nietzschianos, para tirar um pouco o ser humano desse consumo, do eros do consumo. Isso está no Ir e Tempo, né? Então a gente fazer algo legal de si, estudar a obra do Sloterdijk, trabalhar-se e tal, seria uma maneira da gente se elevar, estabelecer uma relação de si a si, e você prescinde, né? De ficar o tempo todo só querendo guardar dinheiro para ir para o Tahiti, pegar avião, jantar no shopping. Então, a ideia dele é que vai ter que ter um esfriamento do consumo, né? Isso é feito com afetos nietzschianos e Foucaultianos desse cuidado de si. Entendeu? Uhum. Tem que sair desse eros do consumo. Entendi. Esse é um dos pontos. É fundamental isso no Ir e Tempo. Juliano, queria agradecer imensamente a tua presença. A Ana Maria Melo diz que foi tua aluna no Veracruz. A Carmen Molinari está parabenizando pelo projeto. Eu agradeço muito. E queria agradecer a tua participação aqui. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço muito você. Espero um dia, pós-pandemia, conhecê-lo presencialmente. Por favor. Para a gente favor. Filosofar aí. Vamos sim. E aos amigos que estavam aí, o grande Vinícius, que eu admiro muito. Esse, para mim, é um atrator de elevação filosófico. Depois que eu larguei o Heidegger. E você, um grande abraço. Espero reencontrá-lo. Abraço. Em situação normal. Normal, né? A Anne está perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, Anne. Todas as lives do projeto ficam gravadas. A Anne está, inclusive, mandando um beijo para você aqui. Assim que acabar aqui a live, eu vou salvar e daqui a 5 minutinhos já vai estar disponível. A Anne disse que chegou atrasada, estava lamentando, mas não precisa lamentar. Vai ficar salvo aqui ad eterno, enquanto durar as redes sociais. Né? Viu? Só, na modernidade não fala eterno, tô brincando. Eterno enquanto dure, né? Então é isso, pessoal. Eu vou só esperar aqui encerrar 1 hora, acho que daqui a alguns segundos já se encerra. Pessoal, parabenizando aqui a Paulina, a Carmen Molinari. Obrigadíssimo a todo mundo que participou. E quem não assistiu, divulguem o projeto. A triatleta, né? Tá dizendo aqui, vi tudinho. Parabéns. Eu estou só esperando o encerramento aqui, que daqui a pouco se encerra, Juliano. Que toda vez eu espero dar 1 hora para salvar o vídeo, que eu tenho medo de encerrar antes e perder o vídeo. Aí eu fico aqui só lendo as mensagens da... Pronto, 28 segundos, apareceu a mensagem, é tranquilo agora. Então daqui a 25 se encerra. O pessoal falando aqui. Vamos ver, né, Juliano? Acabar essa pandemia aí, a gente se encontra para trocar uma ideia, tá bom?
Parabéns você pela tua iniciativa aí. Parabéns, cara. Obrigado, Juliano. Abraço. Abraço a todo mundo. Até a próxima sexta. Vamos falar um pouco de Foucault. Tá bom, pessoal? Boa noite para todo mundo. Tchau, Juliano.